nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pensei que era o GPS. Pensei, ligamos o GPS sem querer. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está fazendo a saudação aqui. Paulo e Timóteo estão fazendo saudação a quem? A todos os santos que estão em Filipos, aos bispos e diáconos. Então, não é só aos irmãos que presidiam ali, né? Os bispos e diáconos, esses são os que presidem. Dentre desses, tem os irmãos com os dons de pastor, mestre, evangelista. E ontem eu estava lendo até, o apóstolo Paulo fala aos apóstolos, mestre e aos irmãos, né? Que coisa. Então, ele traz ali o sustento para os irmãos, como que os irmãos vão ser orientados pelos que o Senhor deu dom para essa finalidade. Eu vou continuar, então, aqui. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, quem está cooperando com o Evangelho? Os diáconos, os bispos, os que presidem e todos os irmãos, cada um dentro da sua função no corpo, conforme Deus distribui os dons. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. Como tenho por justo sentir isto, de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa, e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade, ou vosso amor, né, abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia do Senhor Jesus, cheios de frutos de justiça, que são para o Senhor Jesus, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, o apóstolo Paulo ele está agradecendo aos irmãos, aos que presidem, aos que organizam na casa de Deus, e aos que não presidem têm outras funções, pela sua dedicação. E agora ele está dizendo que tudo o que aconteceu com ele contribui para o Evangelho. E o que aconteceu para ele? Prisão. Ele ganhou a loteria? Ele conseguiu construir um templo de 10 milhões de reais? Ele conseguiu um carro de som para a igreja? Nada disso é contribuição ou foi tido por contribuição. Os sofrimentos dele, no caso aqui em específico, que era a prisão dele, por causa do Evangelho, não sei se nessa situação aqui que ele se refere, quando ele expulsou o demônio da menina, ou quando ele está em juízo diante das autoridades, porque os judeus excitaram um grande tumulto e ele foi preso. Qual das vezes que ele foi preso? Mas as prisões dele que o levaram a este lugar aqui agora contribuíram para o Evangelho. Então, veja que ele não precisou ter nenhuma condição financeira, ele não precisou ter nenhuma instrumentalização humana, não, porque nós temos que ter canal de TV. Isso está tudo relacionado ao aliancismo, tudo está relacionado ao aliancismo. A tomada de poder nesse mundo para que o Evangelho se espalhe, para que as boas novas se espalhem, para que a boa moral seja pregada. Ele não precisou de nada disso. O Evangelho foi propagado quando ele estava preso. Olha que ironia, ele não estava solto, ele não podia nem pegar um cavalo e ir de cidade em cidade pegar o Evangelho, mas quando ele está dizendo que preso, incapacitado de viajar, de sair, etc.,
o evangelho se espalhou por causa que ele estava preso. Isso contribuiu para... não atrasou, tipo, o evangelho atrasou um pouquinho porque eu estava preso. Não atrasou, acelerou, né? E isso é um precedente contra tudo que a gente aprende sobre pregação do evangelho, canal de televisão, rádio. Se não tiver templos, como é que as pessoas vão crer? Tem que ter os templos lá, que nem aquele vídeo lá, 50 igrejas, uma do lado da outra ali, né? Como é que as pessoas vão crer em Deus se nós não levantar templos, se não tiver o dízimo, como vai ser pago o programa de rádio? Nada disso. Nada disso é a vontade do Senhor. Ele é glorificado justamente onde todo e qualquer recurso humano é dispensável e somente o Senhor faz com que a sua obra cresça através dos seus servos. Ninguém pode dizer eu construí a obra de Deus ou eu fiz a obra de Deus. É Ele que faz tudo em todos e por intermédio de todos, né? Muito, muito contramão ao evangelho atual, o qual o apóstolo Paulo vai chamar de falso evangelho, né? Seja maldito quem pregue um falso evangelho. Continuando no versículo 15, a gente parou, se não me engano, 14. E o 14, bem 13. Interessante, 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas expressões, olha aí, ousam falar a palavra de Deus com mais confiança e sem medo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que foi posto por defesa do evangelho. O irmão falou que é bem interessante, o irmão quiser... O irmão quer trazer uma observação? Interessante no 14 aqui, né? Que por causa dessa situação, muitos irmãos foram motivados de falar do Senhor para os outros. Hoje em dia, a gente tem isso aí, por ter tanta facilidade, o cara abre o YouTube, acha que está ali supostamente ouvindo do evangelho, tem os 50 tempos, igual você falou, de um lado para o outro, eles não precisam mais falar do amor do Senhor, entendeu? Para as pessoas e pregar a verdadeira mensagem do evangelho. E aqui não, aqui, que você falou ali, a gente, não, que demorei a chegar porque tive um imprevisto. Não, é muito ao contrário, o Senhor trabalha justamente dessa forma, que é a contramão do mundo, como você pôs aí, por causa de eles verem ali Paulo no martírio, vamos assim por dizer, preso, e se sentiram animados no Senhor. Não, poxa, a gente tem que anunciar e pregar o evangelho. A diferença de quando a gente tem essa facilidade, né, que a gente tem hoje, a gente não vê os irmãos falando de Jesus. Para que vai falar de Jesus? Ele já tem ali o cronograma todo certinho, irmão. Se ele for no culto da quarta, vai falar de Jesus, supostamente, né, irmão? Supostamente. Né, porque a gente não sabe se está falando uma palavra verdadeira, né? Mas não estamos aqui também generalizando, né, essa questão. Mas já tem tudo, tem todo o amparato, entendeu? Então, para que eu vou falar? Qualquer esquina tem Jesus, ó. Qualquer esquina. Entende, irmão? Qualquer esquina, não tem perseguição, não tem nada. Para que eu vou falar de Jesus? Se quiser, ele abre o YouTube. Olha o sistema como é que tá aí. Todo para poder falar de Jesus, irmão. Para poder falar. Não precisa. Mas o irmão tem essa. Por isso que, como a gente estava falando até aqui antes, que a maioria dos irmãos, quando se sentam para juntar, né? É para falar o quê? Das coisas seculares, do carro que está comprando, do emprego que ele está querendo. E o Senhor não precisa, porque tem tudo. O Senhor está em toda esquina tem o Senhor. Você abre ali a internet, tem o Senhor, tá, supostamente, entenda. Mas enfim, irmão, é isso aí, irmão. Esse evangelho que nós temos hoje, ele é o evangelho preparatório para a vinda do anticristo, né? Porque esse evangelho que nós temos hoje, ele busca o governo de Deus, Donald Trump e outras autoridades mundiais, né? Inclusive, ele vendeu uma Bíblia agora, não sei por quantos milhões, né? Incentivando as pessoas a lerem a Bíblia, etc. Eles são aliancistas e procuram estabelecer o reino do Senhor Deus à força, né? À força, através de guerra. Isso já vem da Igreja Católica, né? E os protestantes fizeram e fazem a mesma coisa. Querem estabelecer o reino de Deus neste mundo, pregar o evangelho, as pessoas crerem no Senhor Jesus e usufruir das bênçãos que Satanás prometeu para o Senhor Jesus, os governos desse mundo, né? Satanás prometeu em Mateus 4. Então, o que esse evangelho falso que Paulo fala em Gálatas está fazendo? Ele está preparando o caminho para aquele que vai dar tudo isso para as pessoas. Então, o anticristo ele vai dar o governo desse mundo para os cristãos atuais, que é a Filadélfia, a Laodiceia, a falsa igreja, né? Então, o anticristo ele vai vir como Elon Musk, por exemplo, não estou dizendo que é ele, né?
mas ele vai resolver problemas em países de terceiro mundo, tirar a esquerda, colocar a direita moralista, a direita moralista, entre aspas, aqui, e vai colocar aquela moralidade, e vai distribuir internet, colocar chip na cabeça e tudo, e vai ser adorado, e ele vai substituir os governos nacionais por um governo mundial, e aí a igreja já está, a falsa igreja das 10 virgens, as 5 que não vão subir, ela já está anestesiada, desensibilizada, amortecida, tem outra palavra que eu agora esqueci, né? Amortizada, né? Mas é amortecida, né? Na consciência, para não perceber em que cilada ela se meteu. Então a igreja está preparando o anticristo, e ele vai dar todas as soluções neste mundo aqui, um governo de paz, prosperidade, que vai durar 3 anos e meio apenas 3 anos e meio, né? E aí começa a grande tribulação. Aí eu não vou entrar se a igreja vai antes ou vai depois, que não é a mensagem que o senhor quer trazer para nós aqui hoje, né? Então a verdadeira igreja, ela está sendo presa ainda hoje, perseguida, às vezes perseguida pelos próprios denominados irmãos, não quer dizer que seja, porque Martim Lutero perseguiu os anabatistas, que eram grupos de irmãos ainda não denominacionais, né, que batizavam criança, que batizavam adultos, que seguiam as doutrinas do Senhor, né? Então o aliancismo perseguiu os crentes mais obedientes a Deus. Martim Lutero, a igreja presbiteriana e tantas outras igrejas perseguiram os próprios irmãos, a ponto de assinar carta até de morte, né? Carta de morte contra os judeus, etc. Então a igreja, ela quer o poder aqui nesse mundo, e o Senhor como alguém que concorda. Se não concorda, vamos trocar de Senhor, né? Então criou-se um falso Senhor Jesus que está concordando com esse aliancismo, com essa mentira toda, e as pessoas seguem este evangelho largo rumo à perdição. E o apóstolo Paulo, naquela época, que é a plenitude dos tempos, vem o começo, o crescimento, a plenitude, a árvore está dando todos os frutos possíveis, né? E aí começa a envelhecer e a morrer, que daqui a pouco só dá meia dúzia de fruto, né? E hoje nós estamos na decadência dos tempos, não na plenitude, né? Embora a tecnologia faz parecer e tal. Pô, irmão, você está falando, né? Isso daí eu estou aqui relembrando de palavras de Jesus e uma situação que aconteceu com Jesus, que eu não sei se você citou aí, que foi a tentação de Jesus. Satanás, né, e os seus demônios, né, sabiam quem Jesus era. No entanto, que Jesus por várias vezes falou, não falem nada com ninguém, etc e tal. E Satanás, sabendo quem é Jesus, né, que é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, as tentações às quais Satanás tentou Jesus, o irmão concorda comigo que foram o ápice de qualquer tentação, porque ele não iria tentar numa coisa tola, sabendo que talvez o Filho do Homem, né, o próprio Cristo não pudesse ceder. E olha que interessante esse raciocínio, o irmão tá falando disso, né? E Jesus disse o seguinte, ó, acautelai-vos, né, para que ninguém o quê? Vos engane, pois muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, farão de vocês engano, dependendo da tradução da Bíblia ali que está sendo exposta. Mas olha que interessante, irmão, que Satanás tentou Jesus, eu creio que tentou no ápice, no comer, no beber, na questão de controle, poderio, etc e tal. E hoje Satanás, irmão, tenta os irmãos a mesma coisa. Como Jesus disse um dia, olha, se o rei de vocês vai ser maltratado, olha que interessante quando Jesus falou isso aqui, imagine os seus súditos, seus servos, se referindo a todos aqueles que fossem seguidores de Jesus. Jesus foi maltratado, e como que seriam com seus servos? E a gente vê isso hoje. A gente vê isso acontecendo hoje dos verdadeiros cristãos. Mas ao passo que a gente vê também aqueles falsos, eu não vou nem dizer falsos, aqueles que estão sendo enganados, né, sendo feito enganado em nome de Jesus, são tentados nas mesmas coisas ao qual nosso Senhor foi tentado. Consegue entender? E eles caem nessa cilada. Caem porque Satanás tentou nos pontos mais fortes que o homem pode ser tentado, que é a comida, a bebida, né, o comer, o beber, o governo, né, as coisas como elas estão, ou seja, como a carne ela espera, como a carne bota como expectativa para esse mundo aqui. E, irmãos, eu sei que eu já fiz isso um dia eu já pensei assim, o irmão traz, né, a ideia do aliancismo, né, aliancismo para quem às vezes esse vídeo eu botei para gravar, tá, irmão, nem te falei nada não, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco, porque a gente temos buscado o Senhor com sinceridade, está em comunhão com Ele, então a gente também tem um amor pelos irmãos, a gente pensa que
esse acervo que a gente vai juntando pode edificar, se edificar um, irmão, como está edificando a nós, já ganhamos o mundo inteiro. Então, botei para gravar. Para quem não sabe, né, o aliancismo é aqueles que acreditam que a igreja atual, a dispensação da igreja hoje, é a continuação de Israel. E hoje, irmão, graças a Deus, eu compreendi isso, não é, irmão, porque Israel está guardando ainda um governo para este mundo. E vai ter, que é como a gente já falou, não é o assunto do vídeo, que é o milênio, etc, tal, não vamos entrar nisso, aquilo, e vai ter. Mas a igreja que é a atual dispensação, que vive a vida no Espírito, e o Espírito é dado a todos aqueles que creem de forma sincera no nosso Senhor Jesus, ela não se move por esse tipo de sinal, por esse tipo de dispensação, por isso. E é difícil os irmãos entenderem, mas como, né, eles são aliancistas, agora quem o pessoal já entende, ou seja, ainda está na posição de Israel, e, ó, nós estamos aqui agora, Israel está em guerra lá, o que Israel está buscando aonde? Que aliados do governo desse mundo, vem cá, Estados Unidos, ajuda nós, vamos fazer isso, aquilo. Aonde que está o suposto povo de Deus, que tem a palavra de Deus, né, que recebeu a palavra de Deus, tem ali, são os descendentes, né, do Messias, vem da descendência de Israel, mas cadê a obediência à palavra, irmão? Olha como você veio trazendo esses dias. Então, irmão, a gente entende porque os irmãos, porque estão nesse posicionamento, estão como o Israel, aguardando até hoje o seu Messias vir. Rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, e difícil os irmãos entenderem isso, os irmãos compreenderem isso, não compreendem que eles estão ali na mesma linha de trajetória de Israel, mas não conseguem enxergar que o próprio Israel, ali quando o seu Messias, aquele que eles têm por Messias de Jesus, rejeitaram, renegaram o Messias. Então, qual o sentido, irmão? Faz eu ir numa linha, eu abraçar uma linha, um pensamento de alguém que rejeitou o Messias, sendo que eu estou na minha língua falando que esse é o Messias. Então, os irmãos são muito enganados. Onde que eu chego? Eu fecho essa conclusão como? Esse é o engano que Satanás trouxe, a tentação. Então, nosso coração, ele quer isso, ele quer o governo para esse mundo, ele quer o pão na mesa, ele não quer a necessidade, não pode faltar, não pode isso, aquilo. Aí nós estamos aqui agora diante do nosso irmão Paulo e os irmãos falando que é na dificuldade, não está reclamando disso, não está tentando, não, mas que a gente tem que destituir aqui o governo, aqui os pretorianos, aqui, isso, aquilo, não. Ele está falando, gente, é isso que está sendo combustível para que a fé, a verdadeira, genuína, que se acenda no coração de vocês. Irmão, isso é... Ah, irmãos, infelizmente, muitos irmãos hoje usam a palavra igual Satanás usou na palavra para tentar Jesus de forma errada, pega ali o isolado, para tentar justificar aquilo que ele quer, que está no coração. Eu louvo a Deus que o Senhor me despertou para isso, porque um dia eu fiz isso, eu falo isso aqui não, se algum irmão que estiver nesse caminho, ouvindo isso daí, não, nós estamos aqui julgando o irmão, apesar de certa forma se torna um ponto de julgamento, né, porque ele é feito no Senhor, é a palavra que nos está dando essa autoridade para falar nisso, mas eu também já estive nessa linha, e ora, a gente hoje, irmão, a gente sabe, como a gente ora a Deus para que o Senhor desperte os irmãos, que o reino de Jesus não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, e que o Senhor abra o entendimento, né, dos nossos irmãos, né, que são sinceros às vezes, só não tiveram ainda entendimento, não ouviram uma palavra certa no momento certo, enfim. A igreja, ela, como diz em Efésios, o apóstolo Paulo, ele trouxe a amplitude do significado da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo é pouco lido nas religiões cristãs, porque a não ser nos princípios morais, né? Só nos morais. Hã? Só nos morais, antes de você falar, eu falei só nos princípios morais. Porque os irmãos tentam guardar uma moralidade que deve ser guardada, mas não guardar a moralidade sem o dono da moral, né? Sem o senhor da moral, como o vídeo que eu te mandei ontem, né? Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele é a autoridade e ele nos chamou para fora desse mundo aqui, para fora. Então, pode nós estarmos num país onde nós não somos perseguidos, como no Brasil, por exemplo, né? Essa perseguição aí que os irmãos estão combatendo aí do nosso governo atual é uma perseguição contra a própria rebeldia cristã e não contra os cristãos genuínos, né? Porque o governo não está perseguindo os verdadeiros cristãos, aqueles que entenderam a verdade. Eu e o irmão aqui, nós estamos tendo aqui a nossa comunhão aqui, ó, e nós não estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição. A internet não está caindo agora porque nós estamos falando do Senhor Jesus. Agora, se nós começar a chamar o ministro do STF, com todo o respeito que eu vou falar agora, mas não quero dizer isso, só vou falar o que os outros falam, cabeça de ovo, por exemplo, como as pessoas falam,
não é por eu ser cristão que o ministro do STF está me perseguindo, é porque eu fui rebelde à palavra. Até dá para dar um pause na gravação e continuar ou não? Não, ela para e não continua. Tá. Lá em Judas fala, né? Mas vamos abrir lá em Judas, então. Qual Judas? Eu abro aqui e já vou lendo. Judas. Judas, a epístola de Judas, né? Sim. E nem Satanás, vamos ver aqui se eu acho, peraí. Já achei aqui, ó. Judas capítulo 1, verso. Vamos ler todo Judas do versículo 3 em diante, então. Do 3? A epístola. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, eu deixei marcado lá Filipenses para nós voltar depois, porque se introduziram alguns que já de antes estavam escritos para juízo, homens ímpios, se introduziram onde? No meio dos crentes. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Então são irmãos, só que são irmãos falsos no meio dos crentes, o coração é ímpio, eles se disfarçam de crente e eles pervertem a palavra de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ué, mas eles são cristãos como eles negam? Porque eles falam do Senhor Jesus, mas tiram a autoridade do Senhor Jesus. Verso 5. Mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então eles confessam o Senhor Jesus, mas não crerem. Cumpre-se Hebreus capítulo 6, que também não creram. Esse é o motivo, mas não vamos entrar nesse mérito agora. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou Deus eles para a escuridão e prisão eterna. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles, e ido após a outra carne, foram postas, por exemplo, para o fogo eterno, para o fogo eterno, para o fogo eterno. E contudo também estes, semelhante, estes quem? Não Sodoma e Gomorra, não o mundo antigo, não os pecadores, esses que se dizem irmão. E contudo também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram as autoridades, rejeitaram as autoridades e vituperaram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, que é uma autoridade, o diabo é uma autoridade nesse mundo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou blasfemar contra Satanás. Antes disse, o Senhor te repreenda. Todavia, estes homens dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente são ignorantes, como animais irracionais. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano de Balaão, e perecem na contradição de Coré. Então, veja, nem Satanás aqui falou mal, nem o arcanjo Miguel falou mal de uma autoridade, né? E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13, sujeitai a toda autoridade, porque eles são ministros de Deus. Hoje, Deus tem as autoridades como pagãs. Deus escolhe os gentios para governar o mundo, não os crentes, não os judeus. Hoje, o governo da terra não é mais do povo de Deus. Então, Romanos capítulo 13, o Senhor manda nós respeitar as autoridades. Então, a perseguição contra os cristãos hoje é contra os falsos irmãos. Os irmãos estão presos porque quebraram as coisas. Paulo quebrou alguma coisa lá na cadeia? Foi algum irmão lá tirar Paulo da cadeia e quebrar tudo e chamar o imperador lá de cabeça de ovo? Não foi ninguém fazer isso lá. Então, os irmãos estão sendo perseguidos, alguns na ignorância, né, são irmãos verdadeiros, mas seguem a manada, vamos dizer assim, mas na grande maioria porque são incitadores. Eles incitam o mal contra as autoridades. O Senhor Jesus, quando estava preso diante de Pôncio Pilatos falou para ele, eu tenho o poder de te soltar e de te prender. O Senhor nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem devemos obediência, disse, tu não tem nenhum poder sobre mim que o Pai ou que do alto tu não recebeu. Veja, o Senhor Jesus se submeteu ao poder daquele governo. Ele se submeteu. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia que aquele governo pagão, mundano, foi o Pai que elegeu.
como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13, sujeitai-vos a toda autoridade, não é só aquela que é boa para nós, a toda autoridade, porque toda autoridade é ministro de Deus, toda autoridade. O Senhor Jesus fala para Pôncio Pilatos, nenhum poder tu tens sobre mim que o Pai não tenha dado. Pôncio Pilatos foi a autoridade de Deus para quê? Para fazer o bem? Para dar um carro importado para o Senhor Jesus? Ah, então é isso. Mas, ô irmão, como é que é o sistema? E o sistema diz o quê? Que a gente tem que exercer a nossa cidadania, é o nosso voto, o poder emana do povo. Olha como que nós, né, nos posicionamos contra o nosso Senhor, aonde nosso Senhor vai dizer que toda autoridade instituída vem do alto e não do poder que emana do povo, né? Que todo poder emana do povo. E a gente reproduz isso, né, irmão? A maioria dos irmãos reproduzem isso. E olha o que a palavra, não é nem a palavra, é o Senhor Jesus que está falando, é aquele ao qual, por isso que Jesus é bem enfático naquele dia, muitos dizem, mas Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor tem parte de fato com o Senhor, cara. Que tristeza que eu, assim, a tristeza ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu sou louvado seja Deus por ter aberto o nosso entendimento, irmão. Porque algum tempo atrás nós estávamos nesse mesmo curso, talvez buscando um governo para este mundo. E aqui a gente não está falando, irmãos, né? Aos irmãos que vão ouvir, que você não tem problema se você pensar que realmente está havendo uma injustiça ou não. Óbvio, nós não somos tolos, irmão. Quando a gente está falando aqui, irmão, quem está ouvindo, nós não somos tolos que um governo X ou um governo Y possa estar havendo mais injustiça do que o outro e etc e tal. Ninguém está falando que a gente não perceba isso, a gente percebe isso, mas a gente vive por uma consciência de fé que ela é maior a tudo isso. E o que eu quero dizer com isso? Irmãos, os irmãos que andam nessa linha, nesse sentido, eles estão indo na contramão do Senhor e estão tornando o Senhor Jesus mentiroso, porque o Senhor Jesus falou que no fim de todos os tempos, essas coisas elas deveriam acontecer. A apostasia, os governos como eles estão, que os homens desmaiariam de terror. Como é que os homens acham que a Escritura vai se cumprir se nós vamos estar vivendo o governo que todo mundo quer, um governo supostamente justo, irmão? Então isso é o anticristo, irmão. Isso é o anticristo. Quando o Senhor Jesus se submeteu ao governo atual da sua época, para se cumprir a vontade do Pai, o Senhor, sabendo que ele levantaria muitos governos, abre aspas aqui, democrático, porque lá em Saul, o povo disse para Samuel, não queremos mais assim, queremos que Deus escolha um rei. A gente não quer falar mais, a gente quer falar com um homem agora. E Deus disse que não gostou daquilo ali. Mas Deus permitiu que um rei fosse escolhido, segundo o coração dos homens, que era Saul, né? Então ali o Senhor Jesus submisso à autoridade, e sabendo que Deus levantaria países democráticos, vamos dizer assim, no futuro, ele permitiu uma democracia ali. Então Herodes pergunta assim, Herodes, um homem pagão, né? Pergunta, quem queres que eu solte, Senhor Jesus ou Barrabás? Houve uma democracia, houve uma eleição. E para quem foi essa eleição? Não foi para os pagãos, foi para o povo de Deus. Quem era o povo de Deus na época? Os judeus. Os judeus eram o povo de Deus. Na verdade, a verdade ela vinha dos judeus. O Senhor Jesus fala em Mateus 4, a verdade vem dos judeus, para a mulher samaritana, né? Mas eles tinham a verdade, mas não praticavam a verdade, queriam criar sua própria verdade. E nessa eleição, quem eles escolheram? O povo de Deus ali, os judeus, escolheram Barrabás. Então, uma eleição, ela é totalmente prejudicial, totalmente prejudicial. Hitler, ele foi escolhido por um povo cristão. Hitler não tomou o poder, ele não foi um ditador que tomou o poder foi dado voluntariamente numa eleição política, aonde nós não temos habilidade para discernir a lábia, vamos dizer assim, dos poderosos. Eles conseguem nos enganar facilmente. Quantos cristãos, denominações, Silas Malafaia e tantas outras, né, falou assim, esse homem é de Deus, vamos votar nele, e votaram nele, ele roubou um monte, Silas Malafaia já votou no PT, agora vota na direita, e eles roubaram um monte. Mas como que eu vou dizer que Deus escolheu um homem para roubar depois lá? Deus é Deus Deus é Deus. Não faz nenhum. Então, Deus, ele levanta um governo corrupto, levanta, e ele tira, ele bota. Ele não levantou um governo para matar o próprio filho? Levanta.
levanta um governo para perseguir a igreja, levanta, é ele que levanta. Como é que eu vou votar num governo se é Deus que escolhe os governos? Não faz sentido nenhum. Então, Deus coloca e Deus tira os governos. Então, muitos dos nossos irmãos que estão presos lá na Papuda, não sei onde, que até são crentes, né? Vou falar até dos irmãos de verdade, né? Que a maioria é seguidor de religião, né? Mas falar dos de verdade, infelizmente, eles se deixaram levar pela carne e seguiram a manada e foram lá chamar um ministro, uma autoridade instituída por Deus de cabeça de ovo e outras coisas, né? Que eu até falo aqui com meio constrangido, porque não devemos falar essas coisas, né? Mas eu não estou falando, só estou citando por que os irmãos foram perseguidos. Então, muitos irmãos que estão presos, lá aquele deputado que foi preso lá, o Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira fez vídeos horríveis falando mal dos ministros lá. Falou a verdade? Muita coisa? Falou. Mas quem deu autoridade para ele falar daquela forma, de uma autoridade acima dele? Ele não mostrou reverência. Se a gente não mostra respeito às autoridades que nós estamos vendo, e tem um versículo que diz isso, agora não lembro onde, se eu não mostro reverência a uma autoridade que eu estou vendo, eu não vou mostrar reverência a Deus que eu não estou vendo. Então, eles estão colhendo um sofrimento em vão, que não vai... Paulo estava preso e gerou crescimento ao evangelho. Esses aí foram presos e o evangelho não vai crescer nada, porque estão só colhendo as consequências do seu mau comportamento. Nós estamos falando de um evangelho puro e verdadeiro aqui, A internet não está caindo. Eu falo no meu trabalho, eu tenho colegas lá que estão carnais, que ficam olhando vídeos de promiscuidade no celular, eu vou lá, sento do lado deles lá, falo da pureza que a gente tem que andar, eu não perco o emprego por causa disso, né? Já perdi numa empresa que eu trabalhei, eu perdi, porque o meu patrão lá me perseguiu por ser cristão, e eu mantive a minha fé no Senhor, não rebeldia, tem que fechar essa empresa, temos que abrir empresas cristãs, não foi por causa disso que eu fui demitido, por me rebelar contra o meu patrão, foi por manter a minha posição. Mas, de modo geral, no Brasil, nós podemos falar do Senhor Jesus. A gente é desprezado, não perseguido. Quando a gente começa a falar o evangelho verdadeiro, os nossos próprios irmãos vão saindo pela tingente. Pela tangente, não é tingente. A minha professora de português aqui está me corrigindo aqui. Não é tinta com alguma coisa, né? Não é um tipo de tinta. Não vamos tingir nada, é tangente, né? Ainda bem que eu tenho quem me ajude aqui, né? Então, os irmãos vão saindo pela tangente, porque a gente é meio leproso. Quando a gente fala o evangelho puro, aonde a gente não aparece, aonde a gente não é glorificado, aonde a gente não é exaltado e premiado e abençoado, o evangelho puro que nos leva para a cadeia, igual Paulo está falando aqui, aonde a gente não ameaça as autoridades, não fala mal das autoridades, a gente não é, os irmãos fogem da gente, né? Os falsos irmãos, os irmãos verdadeiros que estão na carne, e as autoridades nos desprezam, mas não nos perseguem aqui no Brasil. Agora, se começar a cair a internet, se começarem a nos perseguir, aí nós vamos ser presos, mas presos com edificação, presos por amor do Senhor, por não abrir mão da verdade, não por ser contra a verdade, ser rebeldes à verdade. Então, Paulo ele foi preso pela verdade. Lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver se a gente acha isso. Quando ele está sendo julgado, é capítulo 20, alguma coisa, o sumo sacerdote manda dar um tapa na cara dele. Vamos ver isso aí. Vamos ver se a gente acha. Não lembro como dá para pesquisar aí, não. O irmão que está... Atos 25, 13, 27 deve ser. Quando ele está sob julgamento. Aonde? Atos 25, acho que é 13, do versículo 13 ao 27. Deixa eu ver aqui. Atos 25, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou a César, para César irá, deixa eu ver. Ele é esbofeteado, né, pelo sumo sacerdote. Vamos ver a reação dele aqui, que é uma autoridade também de Deus, né? Veja, vamos ver como é que dava para voltar para pesquisar aqui, Paulo. Agora não me vem na palavra aqui. Deixa eu ver aqui. Atos, capítulo 23, 4. 23, 4. 23, 4, tá. Vamos ler aqui, então.
ver se é isso mesmo. Não, é 23:1, vou ler 23:1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje, tendo andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferissem a Paulo na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede braqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei manda ferir? E eis que ali estavam, disseram: injurias tu, sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: nossa, eu não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era do sacerdote, então, veja bem, Paulo, ele se redimiu. E tomou um tapão na boca, e machucaram a boca. Ele tomou um tapão na boca, amaldiçoou o homem, mas não sabia que era uma autoridade. Então ele diz: eis que estavam diante dele, disseram: injuriarás tu, sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: eu não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do povo de Deus. Ele não se comportou como um sumo sacerdote, Paulo não sabia, então Paulo se redimiu. Ele disse: não sabia. Ele, na posição de sumo sacerdote, tendo tomado a decisão errada, indo contra a lei de Deus. Mas Paulo se redimiu por quê? Porque eu quero ser obediente à palavra. A palavra diz que ele é uma autoridade, a gente deve respeitar as autoridades. E não fala se tem que respeitar a autoridade, se ela é boa ou se ela é ruim. É uma questão de autoridade. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Se a gente não aprende, é o que você falou ali, né, do que vê, como é que a gente vai apresentar a autoridade? Como é que a gente vai respeitar a autoridade do Senhor a quem a gente não vê? E por isso que os irmãos se colocam em rebeldia contra o próprio Deus. É a mesma passagem de Jesus: olha, como é que vocês digam que amam a quem vocês não veem, mas odeiam a quem vocês veem? Contradição. Por isso que os irmãos nos submetem, a gente nos submete ao senhorio de Deus, entendeu? Porque como autoridade na nossa vida. Mas enfim, segue seu raciocínio aí. E Paulo não tentou destituir a autoridade, botar outra autoridade, nem do mundo, as autoridades governamentais que estavam julgando ele, e nem as autoridades religiosas do povo de Deus, que eram os judeus. Hoje o povo de Deus é a igreja, que é muito mais isenta do mundo, ela é tirada totalmente do mundo. Efésios capítulo 2 diz que as bênçãos da igreja estão nas regiões celestiais, a nossa cidadania celestial, as bênçãos são espirituais aqui nesse mundo, e o povo judeu ainda tinha bênçãos materiais, governamentais, mas a igreja não tem nada disso. Ela está numa situação muito mais antissistema, antimundo, né, do que os judeus. E mesmo assim, Paulo, ainda naquela transição ali, ele fala para não blasfemar contra a autoridade, que ele errou ali porque não sabia, ele fez na ignorância, né? E hoje há essa perseguição contra as autoridades, mais os crentes perseguem as autoridades do que as autoridades perseguem os crentes, né? Eu tô rindo, mas com respeito, porque agora você falou, é realmente isso. Olha como que inverteu o papel do suporte. Não, e os crentes e as autoridades têm que cuidar que tudo que elas falam é ditadura, é crime, né? Então, o que acontece, irmão? Mas o caminho, qual é o caminho disso? O caminho é a igreja cada vez mais se envolver na política, a falsa igreja, as 5 noivas que não vão subir. Dentro dessas 5 noivas que não vão subir, que é a totalidade da falsa igreja, há irmãos verdadeiros ali dentro, né? Há irmãos verdadeiros que o Senhor vai iluminar, vai abrir os olhos e tal, né? Com o tempo, com a graça progressiva, for crescendo a eles, né? Mas o que a igreja está fazendo? A religião cristã está fazendo? Ela está preparando o caminho para um governo para esse mundo aqui, que é o anticristo, que ele vai prometer as bênçãos que ele prometeu para o seu Jesus em Mateus 4, os reinos desse mundo eu te dou. Tá, pega os políticos que tu quiser. Vocês pedem tantos políticos, certo? Eu sou o anticristo, claro que ele não vai dizer isso, né? Porque ele é o anticristo, né? E eu tô dando para vocês os governos que vocês querem. Tomem prosperidade, tecnologia, a suposta moralidade, tomem tudo que vocês querem. E ele vai ser adorado como o próprio Deus, diz as escrituras, né? E é a própria igreja que está preparando esse caminho. Olha que ironia, né? Olha a traição. Imagina a gente ver a esposa ali
preparando o caminho para o adultério, para tudo, a gente vendo, abrindo os olhos dela, ou a esposa do marido, e a pessoa seguindo aquilo ali, naquele desvaneio, e a igreja seguindo nesse desvaneio de adultério, trocando o Senhor Jesus pelo anticristo, com essas buscas políticas, religiosas e etc., né? Que fascínio, que interessante isso, que revelação gloriosa, que nada traz para esse mundo. Eu não ganho nada com isso, irmão. Eu não ganho um político bom lá dentro, eu não ganho nada, não ganho uma empresa, não ganho nada, mas eu ganho a glória de Deus, que traz crescimento para o verdadeiro evangelho. O que Paulo ganhou? Prisão, açoite e, por fim, um machado na cabeça. Isso que ele ganhou. Mais nada, né? Ele não ganha nada de bom seguindo ao Senhor Jesus, nessa vida aqui. Não, nada. E eu pergunto aqui um questionamento. Quem ganhou? Na história bíblica, quem seguiu, de fato, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, quem foram homens de Deus, quem ganhou, irmão? No sentido para essa vida aqui. Desafio aí qualquer um mostrar, não, tem o Salomão. O Salomão viveu aquilo tudo ali, mas no final do tempo, tudo vaidade. Não, mas ele não ganhou de Deus, né? Ele teve a permissão de Deus para ganhar aquilo ali, porque Deus permite para mostrar no final alguma coisa, né? Então, Deus permitiu que ele tivesse riquezas para quê? Para ele mostrar para nós que a riqueza não serviu para nada, que é tudo vaidade. Ele disse, tinha tudo riqueza e tal, e no fim a alma continua vazia, tudo é vaidade, vaidade. Então, Deus permitiu ele ter esse materialismo todo, para no final ele dizer que aquilo ali só deixou a alma dele mais vazia. Então, não, é tudo um propósito de Deus, né? Quando o Senhor Jesus cura o cego, os discípulos perguntam, quem pecou? Ele, que nasceu cego. Ele nasceu cego, então como é que ele ia pecar se ele já nasceu assim? Ou os pais dele? Aí o Senhor Jesus disse, ninguém pecou, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Então Deus propositalmente deixou ele cego para mostrar a glória dele. E a gente quer, não, porque eu vou em tal merda, vamos botar um governo que vai dar os oculistas certo, e os oculistas vão dar a cura de toda doença de olho. Não faz sentido nenhum, entendeu? Se Deus quer cegar todo mundo, ele vai cegar todo mundo. O que quer? Uma oculista também? Não, oculista cuida dos olhos também, né? Diz a Milena que não é oculista, né? Mas é isso aí, irmão. Essa falta de observação à palavra de Deus pelas paixões da carne que querem guiar a própria vida, a independência, né? Eu sigo a moral do meu jeito. Foi o que Adão fez. Adão, ele se viu imoral ali quando ele estava nu, mas ele não deixou Deus cobrir ele. Ele foi lá e pegou as folhas de figueira e fez sua própria moralidade, né? Vamos continuar lá em Filipenses. Paramos aonde, então? Paramos no versículo 17, para dar um segmento 17. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção. Não contenção aqui quase me deu uma ideia de container, coisa assim, né? Mas deve ser contenda, né? Egoísmo, missão egoísta, sem sinceridade, pensando que aqui é na minha tradução, quer que eu leia na minha tradução aqui, da NVI? Pode ler. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Para aí, irmão. Vamos atentar aqui um pouquinho no versículo 18. Mas que importa, contendo que Cristo seja anunciado de toda maneira. Aonde que o irmão leu essa parte aí? Qual é o versículo? 18. 18? Mas resulta aqui no 19. Porque sei que disso me resultará na salvação, ou libertação, que o irmão leu, né? Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele ia ser solto daquela prisão, ele já está prevendo isso, e ele sabe que ele vai ser solto. Mas pelo quê? Porque sei que disso resultará a salvação, ou a minha soltura, né? Pela vossa oração. O que iria libertar Paulo da cadeia? A oração dos irmãos. A oração e o que mais? 2 elementos aqui, deixa eu ver. E ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, a oração. Então, o que ia libertar Paulo da cadeia era a oração dos irmãos e o auxílio do Espírito Santo. O verdadeiro crente, ele é cuidado pelo Senhor Jesus. Não, mas eu vou botar os políticos tal lá, que eles vão criar lei boa, não vão ser da cadeia.
Se Deus quer eu fora da cadeia, eu nunca vou ser preso. Pode ter o ditador, eu posso morar na China ou na Coreia do Norte. Se Deus me quiser solto, eu vou estar solto, andando livremente lá por eles lá. Se Deus me quiser preso, eu posso estar no país mais cristão e obediente a Deus do mundo e eu vou ser preso igual. O que ia libertar Paulo? Porque Paulo já tinha sua sentença de morte, né? Ele já sabia como ele ia morrer, porque o Senhor Jesus já revelou para ele. Mas o que ia libertar Paulo eram as orações do irmão, não campanhas na frente do STF lá, para tirar o Alexandre de Moraes ou o Lula e botar outro político. Não, quem ia libertar Paulo é as orações. Agora, legal. Vamos ver isso na prática, então. Depois a gente volta para Filipenses. Timóteo, capítulo 2, né? O irmão acha em Timóteo, e eu vou abrir em Atos. Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, eu acho, onde Paulo pede para orar por todas as autoridades, né? E eu vou para Atos, aqui onde Pedro ele foi preso, né? O irmão pode achar. O irmão pode achar e ler daí. Peraí, Timóteo 2. Vamos lá, peraí. Timóteo 2. Aham. Vamos lá. Pegou assim, peraí. Autoridade. Aqui, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Resumindo, é muito difícil nós vermos um irmão pregar assim: ore pelo presidente Lula para ele ser salvo, para ele se converter. Eu ia falar exatamente isso, irmão. Eu ia falar. Aí, muito irmão, difícil, quer tirar a esquerda do mal, mas ela não pode vir a ser do bem. Eu não posso amar ela para ela vir a ser do bem. Então, para nós viver uma vida justa, mais calma, mais segura nesse mundo, nós temos que orar pelas autoridades e não combatê-las, né? E não combatê-las. E por que o nosso irmão Paulo, irmão, está dizendo isso, irmão? Porque o Paulo está replicando que o nosso Senhor Jesus diz: ame os que te odeiam, ore por aqueles que supostamente ou de fato te perseguem. Paulo estaria indo contra o nosso Senhor Jesus. Olha só, o próprio Senhor Jesus mandou. Se os irmãos então acham que estão sendo perseguidos pela suporta esquerda, Alexandre de Moraes, enfim, quem é que eles sejam, não deveriam orar, irmão? Não deveriam estar orando por eles? O mandamento do Senhor, o ensino do Senhor, o seu evangelho, não é isso que o Sermão da Montanha... Aí algum pode alegar assim: mas eu oro, mas eu tenho que fazer alguma coisa também. Não, tudo bem, essa alegação. Mas o que Paulo fez na cadeia? Nada. Ele não fez nada. O que Jesus fez, irmão, na cruz, irmão? O que o Senhor Jesus fez, irmão? Nada, irmão. O Senhor Jesus olha para ele: Pai, perdoa, eles não sabem. Ele orou pelas autoridades. O que o Senhor Jesus fez foi o cumprimento do que Paulo está falando aqui. Ele orou pelas autoridades. E olha o evangelho, olha como se espalhou o amor do Senhor Jesus. Constrangeu nós aqui num domingo, que nós podia estar lá no centro, numa praça, podia estar olhando Netflix, fazendo tanta coisa, e nós estamos aqui falando do Senhor Jesus por esse amor de não fazer nada dele por nós, que ele nos leva a estar aqui hoje sem objetivo de ter a mansão, a Porsche na garagem, o governo tal, etc. Não, só o gozo que a obediência ao Senhor traz, né? Mas vamos ler em Atos capítulo 12, então. O apóstolo Pedro ele foi preso porque Herodes queria matar ele, porque Herodes matou Tiago, e isso alegrou o povo. Então Herodes queria matar Pedro. Aí foi todos os irmãos na frente do Supremo Tribunal Federal lá: solta Pedro, nós vamos quebrar tudo. Não aconteceu nada disso. Nada disso aconteceu, não. Então nós temos que ver os acontecimentos práticos dos nossos irmãos verdadeiros, não essa corja de irmãos falsos aí. Nós temos que ver o exemplo prático e imitá-lo, se nós realmente amamos ao Senhor, né? Como eu sou de Cristo, assim já disse nosso irmão Paulo. Mas vamos lá, leia aí, quer que eu leia? Atos 12. Eu vou ler aqui Atos 12, 5.
Pedro, pois, estava preso, mas a igreja orava continuamente por ele a Deus. Então a igreja não foi lá, a igreja não chamou Herodes de cabeça de ovo e coisas muito piores, nada disso, nada disso. Ela, como ovelha muda, ficou quieto caminhando para o matadouro, mas sabendo que devemos orar pelas autoridades, isso ela sabia no espírito, porque nem tinha o mandamento ainda de Paulo, né? As cartas para a igreja foram escritas depois desse exemplo prático aqui. Ela orava pelas autoridades. Pedro, pois, era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração a ele por Deus. Então, a igreja orava pelo irmão. Não foi lá perseguir as autoridades, querer destituir nada. E Pedro estava preso por amor ao seu Jesus, não por chamar o ministro, autoridade de Deus, de cabeça de ovo. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer Pedro, estava Pedro dormindo. Então Herodes estava pensando, no outro dia Pedro ia comparecer lá, mas Pedro estava o quê? Dormindo. Pedro não estava lá na cadeia buscando ideias. Eu tenho que achar uma ideia de fugir daqui. Ele estava dormindo, confiando no Senhor. Que coisa, mano. As meninas rindo aí. Entre dois soldados ligados com suas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam-o na prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, lhe disse, eu despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas. E disse o anjo, se vista, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança sobre as tuas costas da capa e segue-me. E seguindo ele, e não sabia se era real ou era um sonho, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, policiais ali, chegou à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual abriu-se sozinha, e saindo, correu para a rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando-se a si, viu que o Senhor o tinha libertado. Então, o que Paulo falou lá em Filipenses? Que o Senhor ia libertar ele. E Pedro aqui, não foi os irmãos que começaram a quebrar as cadeias lá e bater no soldado. Não, foi Deus que deu o livramento para Pedro. Deus, o Senhor Jesus é o nosso cabeça. Ele nos coloca e nos tira de onde Ele quer. O Senhor Jesus quis Pedro na cadeia. O Senhor Jesus quis tirar Pedro da cadeia. Quando é Deus agindo, é algo sobrenatural. Não é uma coisa da força humana. O meu falso Jesus que me deu poder para destronar o governo e ele está usando Elon Musk para me ajudar e agora a esquerda do diabo cai. Eu oro pela esquerda, eu oro por ela, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o presidente, não é contra os ministros, a nossa luta é contra os demônios espirituais da maldade, o qual nós vimos lá em Judas, que o arcanjo Miguel não falou mal do diabo, antes disso o Senhor te repreenda. A igreja estava orando contra os demônios que agem nas regiões celestiais, que são autoridades nesse mundo. E esses demônios usam ali os governos com a permissão de Deus, usa o governo. Então, a igreja orava. Está escrito aqui, para quem sabe ler, que a igreja orava. Para quem não sabe ler, que sabe ouvir, que está ouvindo o que a gente está lendo, está escrito aqui que a igreja orava pelas autoridades. E agora, nessa situação prática, orava pelo irmão Pedro para que o Senhor tivesse misericórdia e soltasse ele. Mas se quisesse também que ele fosse morto, não tinha problema. E ele foi depois. Ele foi solto aqui para glorificar a Deus. Foi solto por Deus, não por uma manobra política, não por ficar na rua gritando lá, mito, 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 e etc. Não. Ele foi solto pela ação do nosso Pai, pela ação do nosso Senhor Jesus Cristo. E está claro, não tem como contestar que foi o Senhor Jesus que soltou ele. Como é que eu vou saber se foi Deus, se eu fiz tudo que qualquer pecador, qualquer ateu faria? Qualquer ateu vai lutar por sua defesa física, qualquer ateu vai pressionar o governo, qualquer ateu vai tentar destronar um governo corrupto. Tanto que país ateu, uma mulher agora de uma empresa, ela foi condenada à morte por corrupção.
agora lá na Coreia, lá num país asiático, não sei qual. Ela foi condenada por um princípio moral que ela desobedeceu. Mas o dono do princípio moral, que era o Senhor Jesus, não está lá. Tiraram o dono do princípio moral. E a moralidade ficou só humana. E ela foi condenada. Então, quando eu vou lá fazer manifestações contra o governo, o Senhor Jesus não está comigo lá. Então, eu tenho a moralidade, eu tenho mandamentos de Deus, mas não tenho Deus comigo. Está escrito aqui que Pedro foi solto pelas orações da igreja e pelo poder de Deus, e não por intervenções humanas, nossas, querendo mostrar para Deus como se faz a coisa, né? Querem mostrar para Deus como se faz. E, irmão, que grandeza, irmão, como o seu irmão disse para mim ontem. A gente está tendo revelações que grandes reis desse mundo, sábios, quiseram ter e não tiveram, e o Senhor está dando para as moscas do cocô do cavalo do bandido, irmão. Mas quem quer, irmão? Quem quer essas revelações? Ah, eu quero, irmão. Nós queremos, irmão. Graças a Deus, o Senhor nos deu para querer. Eu quero, irmão. Eu quero, porque isso traz uma paz, irmão. Traz uma paz, irmão. Traz paz, irmão. Entendeu? Por isso que, como eu disse para o irmão, né? Vou falar aqui para quem for ouvir. Por isso que os discípulos chegaram num ponto da caminhada e disseram: para onde que nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas tem que quebrar a cara de vez em quando, como nós quebramos e estamos aqui com um tapa na boca, né? Que nos foi dado, né? Um tapa na boca. Senhor, eu não sabia que o Senhor era quem o Senhor é, Senhor. Eu não sabia que o Senhor era essa autoridade aí. Eu achava que a autoridade era o fulano, o ciclano, o beltrano, o direito, o esquerdo, o alto, o profundo. Não sabia. Ei, Senhor, Deus é muito bom. Continua, vamos prosseguir lá no Filipenses, né? Pode ler, só me diz o versículo daí para acompanhar. O 20. Hã? 20, o 20. Tá. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ô, meu irmão. Tá nem preocupando com nada, se vai morrer, se vai ser perseguido. Mas continuemos. Pedro estava fazendo o que na cadeia quando ele estava preso? Queria morrer no dia seguinte? Dormindo, irmão. Hã? Dormindo. Não, ele estava planejando tirar a esquerda. Não, era isso que ele estava fazendo. Tá, como é que eu vou sair daqui? Dormindo, irmão. Dormindo, irmão. Ei. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Olha, irmão. Quem hoje dos irmãos pensa isso, pensa com verdade, irmão. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Porque é melhor. Não, querem aqui. Querem criar um mundo bom aqui. Mas vamos lá. Não querem partir. Contudo, mas olha qual era o conflito de Paulo, irmão. O conflito de Paulo, não sei se era esquerda, direita ou qualquer coisa. Olha o conflito. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha, por amor aos irmãos, para trazendo entendimento para os irmãos. Olha o conflito dele. Se eu morro, ou se eu dou a minha vida, ou se eu me deixo morrer também, por causa que eu me entrego para os outros. Olha o conflito que o homem está vivendo, irmão. Meu irmão, que vergonha para nós, irmão. Às vezes a gente pensa tanto, igual, né? Eu estava falando ontem com o irmão, né? Aqui, não tem problema falar isso aqui, mas de coisa. Às vezes a gente tem um conflito, né? Seja com o irmão, seja com alguém, seja com a esposa, seja com qualquer pessoa que for. Vê se em algum momento a gente está pensando, não, mas, cara, essa pessoa precisa ser salva, isso é importância, né? Essa pessoa nem foi salva. Às vezes a gente está se colocando o nosso eu ali, do que a gente quer, do que a gente acha, e nunca é os interesses do Senhor, irmão. Do Senhor no que tange a vida, para que todos cheguem ao conhecimento. A gente é muito ignorante, irmão. A gente é muito pequeno, irmão. A gente só busca os próprios interesses mesmo. Qualquer irmão que estiver ouvindo aí, eu peço ao Senhor que não entendam errado o que a gente está querendo passar aqui, que a gente está querendo exortar no amor do Senhor, pensando que a gente está acima ou abaixo de alguém. Muito ao contrário, irmãos. É porque essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida que o Senhor propôs, não é criticar porque os irmãos. E claro, a gente sabe que qualquer irmão que for humilde no Senhor e ouvir isso, o Espírito Santo vai dar vai trazer a consciência da verdade, vai queimar no coração.
Vai queimar, não tem jeito. Aquele que tem o Espírito vai ouvir se a palavra da verdade, está citando a palavra. Não vai ter como ficar com o coração em paz. Vai queimar no coração. Irmãos, não tem jeito. Irmão. Olha a nossa pequenez, a nossa pequenez. Contudo, vou continuar aqui, irmão. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Ou seja, porque a nossa alegria seja onde, irmão? Na fé. Nos alegrarmos por meio da fé. Por quê? Porque no mundo tereis aflição. Não tem como, os irmãos não estão entendendo o que Jesus falou. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Bom ânimo é aonde? Eu venci o mundo. Nosso bom ânimo é no Senhor. Mas como o apóstolo Pedro reagiu a essas aflições preso? Um dia antes de morrer, como ele estava reagindo? Dormindo. Meu Deus. Chama o político tal lá para ele me tirar daqui. Eu tô sendo aqui constrangido, envergonhado, porque tá passando um monte de coisas pequenas na minha vida, aonde eu coloco meu eu, irmão, eu tô aqui. A gente não dorme, por muito menos. Irmão, é isso aí. Como Deus nos abre o coração para a verdade, né? Que doideira, que vergonha que eu tô. Eu tô rindo, mas eu tô envergonhado para não chorar aqui, que a live tá vindo. Meu Deus. Vai, vamos continuar aqui, irmão. Que vergonha, irmão. Eu li um texto desse. Qual é o versículo? O versículo é 25, irmão. A fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, não esse evangelho falso dos homens, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar-se por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Esse versículo aqui, irmão, sem deixar-se intimidar por aqueles que se opõem. Como os irmãos carnais entendem isso? Eu não posso me deixar intimidar pelo STF, vou fazer de tudo para tirar o senhor ministro Alexandre de Moraes de lá. É isso que o irmão entende como não se deixar intimidar. Mas, na verdade, não se deixar intimidar é não ter medo do STF, e se ele mandar nós para a cadeia, porque nós estamos falando essa verdade aqui agora, a gente vai estar dormindo lá na cadeia, e não lutando para tirar o governo. A gente vai estar dormindo e o senhor vai mandar um anjo para nos tirar de lá, ou vai fazer melhor ainda, vai nos levar para a vida eterna. Lá. Pois, irmão, o que isso significa, isso daqui que você está falando? Pois se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis. Não tem a ver com o ambiente, com o condicionamento a qual somos submetidos. É aqui dentro, é no coração do homem, gente. Meu Deus, Senhor, Filho, mas não é o Filho que está libertando, supostamente libertando. A luta contra alguém nos intimidar é nossa, é contra nós mesmos. Lê o versículo de novo, esse... Lutar, não deixar intimidar, qual é o versículo 28, não? Lê na tua tradução. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. O se deixar intimidar é nós deixarmos de andar espírito, porque ficamos intimidados e começar a criar um falso evangelho. Eu fiquei intimidado com as ameaças do STF, então eu vou andar na carne agora e tentar destroná-lo lá, tentar tirar a esquerda ou direita, etc. Não, o não deixar-se intimidar é eu me manter confiante no Senhor, é eu manter a minha carne morta, os irmãos orando por aqueles que são presos pelo evangelho lá na China, lá na Coreia, aonde são irmãos que verdadeiramente, como Pedro, estão sendo presos pelo evangelho, e o Senhor milagrosamente tira muitos irmãos da cadeia.
ou mantém eles vivos lá para depois tirá-los e eles dar o testemunho, milagrosamente, não por invasão à cadeia, por destronamento de governos, etc. Então, e isso, como diz no início de Filipenses, vai glorificar o evangelho verdadeiro, vai glorificar o nosso Senhor Jesus. Que palavra, irmão, quem vai querer não fazer nada? Quem vai querer não fazer nada e dormir como Pedro, confiando? Não, eu tenho que fazer a minha parte, o anjo está demorando muito. Não está dando certo isso aí. Irmão, não tem nem mais nada a dizer, irmão, não tem já. Bom, então, como o irmão falou isso, eu também não tenho. Vamos deixar para domingo que vem a gente continua o estudo de Filipenses, né? E só terminar o versículo 29 e o 30, que aí o Filipenses 1 finaliza. Pois a vocês, olha, foi dado o privilégio de, não apenas crer em Cristo, ou seja, né, a fé, o primeiro momento, o primeiro contato, mas também de sofrer por Ele. Olha aí, irmão, foi dado o privilégio de sofrer por Ele. O privilégio de crer todo mundo quer, de sofrer não quero sofrer. Deixa eu botar os governos certos, ter uma vida boa, eu não quero sofrer. O privilégio de sofrer, Pedro quis, e ele estava dormindo na cadeia, ele não tentou resolver do jeito dele. No começo, no começo ele não quis, ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado, no começo, e o Senhor Jesus, em João 22, se não me engano, ele vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer que sim. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, tu não me ama ainda, porque tu tentou tirar governos, tu tentou me persuadir para tirar governos, eu te chamei de Satanás, isso era a ideia de Satanás, tu tentou pegar uma espada e me defender com a força física, cortando a orelha do soldado, eu disse que quem pela espada vive morrerá, tu ainda não me ama, mas vai chegar o ponto que tu vai me amar, vai estender os braços e vai me seguir do meu jeito, e o Espírito vai te levar por onde tu não queres andar. Aí Pedro pergunta, e esse que está do meu lado, o que te importa? Segue-me tu. E Pedro foi aprendendo a vencer os medos, os sofrimentos, e agora, em Atos, depois de João, capítulo 20 ao 22 ali, ele está em Atos Apóstolos, e ele está o quê? Ele não pegou de espada, ele não chamou os irmãos, me socorre, me tirem daqui. Ele estava dormindo e ele ia morrer no dia seguinte, porque ele ficou feliz de sofrer pelo evangelho, ele ficou feliz ali, de padecer pelo evangelho. Ele agora não quer só mais crer no Senhor, ele quer sofrer pelo Senhor. E Deus, pelas orações do irmão, decidiu livrá-lo por mais um tempo, e depois ele veio a morrer crucificado, como Deus já havia falado que ele ia morrer, que está... vou ler aqui em João, vamos ver se eu acho aqui. Esse texto é muito profundo, né? João só vai até o 21, então não tem capítulo 22, como eu havia dito, né? Eu supus, né? Eu acho que é João, né? Mas é. É o quê? Eu tô aqui, tô exultando aqui no Senhor, irmão. Tantas coisas que o Senhor está me... Onde o Senhor Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, né? João 21, 15 a 22. João 21, tá. Tava no caminho. 22. João 21? 15 a 22. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, tu me amas mais do que a esses? Respondeu Simão, claro, o senhor sabe. Aí 16, disse a segunda vez, Simão, filho de Jonas, homem natural, tu me segue naturalmente, não é filho, tu não tá agindo espiritualmente, tu tá agindo segundo teu pai Adão. Disse o Senhor, tu me amas? Pedro respondeu, sim, tu sabe que eu te amo. Disse o Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Verso 17, disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Simão ficou triste, pela terceira vez já. E disse-lhe o Senhor, tudo tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu, então apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, digo que quando tu era moço, ou seja, tu ainda andava nas tuas vontades humanas, tu já cria em mim, mas não sofria por mim, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, fazendo passeata contra o governo, amaldiçoando o governo. Tu seguia a mim na tua vontade. Tu cria em mim, mas escolhi o que tu achava certo para ti. Mas quando fores velho, ou quando apanhar bastante de mim, receber as disciplinas o suficiente,
outro te cingirá, que é o Espírito Santo, e te levará para lugares que tu não queres ir. E isso significando que tipo de morte Pedro haveria de morrer para glorificá-lo. E Pedro, vendo o discípulo ali a quem o Senhor amava, perguntou: e quanto a este? Jesus respondeu: o que te importa? Segue-me tu. Então, hoje, os irmãos, na grande maioria, falando dos salvos, né? Não da religião cristã, que a maioria não é salva, eles seguem ao Senhor Jesus do seu jeito. Ah, não estou gostando, vou mudar de escola, de trabalho, vou tirar o governo. Normalmente, o que a gente acha uma mudança para a nossa carne, que a gente gosta, não é a vontade de Deus. O que o versículo diz? Tu me seguirás para onde tu não queres ir. Aí Pedro disse, tu acha que Pedro quis ir preso? Pedro não quis. Acho que Pedro quis morrer no outro dia lá. Ele não quis, mas ele aceitou, ele descansou no Senhor. Porque o Senhor Jesus disse, e ele te levará para lugares que não quer ir. Então eu vou segui-lo. Para onde ele mandar, eu vou segui-lo. Não vou mais pegar da espada, não vou mais falar mal de governo, não vou mais tentar convencer o Senhor Jesus a destituir o governo romano, implantar um reino terreno. E olha que Pedro ele tinha álibi para isso, porque ele tinha a promessa do governo terreno, uma promessa que nós nem temos. Pedro tinha essa promessa. Aos judeus foi dada a promessa de um governo terreno nesse mundo, de uma terra que mana leite e mel. A nós não foi dado, a igreja. Nossa, que palavra, irmão, que revelação. Vamos, então, orar. Eu nem palavra eu tenho, irmão. Vamos orar que... Vou encerrar aqui então a gravação, né, que vai para o YouTube, e a gente faz as nossas orações. E aí, esse domingo que vem, a gente continua o estudo de Filipenses. Tá bom, vou encerrar aqui.